Shalom, shalom, boa tarde. 18 de Adar 2, 5.784, a contar da criação. 28 de março de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas reflexões. Essa semana nós estamos na paraxá Tzav. Tzav significa ordenar. Né? Estamos na segunda paraxá do livro de Levítico, que é o terceiro livro dos 5 livros da Torá, e na 25ª porção do ciclo 5.784. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Uma pequena luz, ela dissipa, desfaz muitas trevas. Ou seja, é importante que nós sejamos luz diante de toda a situação que o mundo está vivendo, que o nosso país está vivendo, que a minha cidade está vivendo e cada estado está vivendo. Nós precisamos ser luz aonde estamos, aonde formos, para que realmente muitas trevas sejam dissipadas e cada vez mais seja estabelecido a luz divina, a presença divina, e assim nós vamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem, que é a nossa tarefa suprema, né? Estabelecer a moradia de Deus aqui neste planeta. Então nós precisamos ir aí refinando, né? Não somente a nossa natureza, a natureza humana, mas principalmente estarmos refinando o mundo, ok? Então nós estamos aí na nossa, hoje é o 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabbat, e nós temos aí a nossa reflexão de hoje, né? Entre elas o refinamento da natureza humana, a questão de nós estarmos focados que nós podemos ir além das nossas fronteiras para levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e em tudo nós possamos realmente exaltar o bom nome do nosso Redentor. Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, né? Então essa é a nossa meta pela frente aí, né? Hoje, pela graça de Hashem, né, vamos ter aí as nossas reflexões, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, né, sobre a questão do propósito do sacerdote, né, o seu papel, estudo e ação, né, estudo e ação estão andando juntos, não podem de forma alguma estar separados, né? E aí nós vamos ver sobre a questão do refinamento da natureza humana, que tem muito a ver conosco, né? Não podemos esquecer que Tzav traz para nós o aspecto sobre a reflexão que normalmente, né, Hashem, ele orienta Moshe a dirigir-se ao povo com Daber e Emor, que significa Daber, fale, e Emor, diga. Mas a nossa paraxá, ela é Tzav, e ela significa ordenar, ou ordene, né, a questão no sentido de que Deus tem urgência de que nós realmente venhamos obedecer o seu santo querer. Por isso que a questão de estudo e ação, ela está conectada diretamente com essa questão. Não adianta você estudar e não agir, né? Então, o estudar é amadurecer o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. O estudar é realmente nos fortalecer no saber, para que nós possamos agir, né, expandir cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, isso é importante no nosso dia a dia, ok? Vamos aí mandar o nosso shalom, né, para alguns amados que sempre estão aí conectados conosco em A Tarde com a Torá. Então, nós temos aí o Robson e a esposa Cristina Torresan, que moram na cidade de Laytonsville, né, em Maryland, nos Estados Unidos. Temos a Silvia Camacho Castellanos, né, que mora na cidade de Puebla, Zaragoza,
no México. Temos também a Hadassah Todá, que assim se identifica, ela reside na Suíça. Temos aí o casal a Edna Nascimento e o esposo Altamiro de Peruíbe, né, Grande São Paulo, e Dilma Souza de Manaus, Amazonas. O casal Margarida Andrade e seu esposo Leonardo, da cidade de Apuiarés, no Ceará. O Daniel Beneinor, de Itajaí, Santa Catarina. Rosane Brasil, Fortaleza, Ceará. Luna Aguiar. Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, Mauá, Grande São Paulo. Abimael Amorim, de Campinas, né, interior de São Paulo. A Flávia Pascoal. A Letícia Francisca, de Goiânia, Goiás. Marci Leila de Carvalho. Raquel Santos, Antônio Feitosa, Mira Carvalho e João Bastos, né, que sempre estão conectados ali pelo YouTube, né, acompanhando a tarde com a Torá. Baruch Hashem por isso daí, ok? E vamos em frente na nossa jornada aí. A Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, está por aí. A Cibele Ludmila, lá de Portugal, também está conectada aí, né? Para um mundo melhor. E quem mais está por aí? O Djalma de la Vedova, né? E Djalma de la Vedova, sempre esqueço o nome da sua cidade, né? Então preciso procurar decorar a sua cidade aí, né? Então coloca para nós aí, por gentileza aí, ok? E vamos em frente aí na nossa aliá de hoje, né? Trazendo aí os aspectos da nossa paraxá da semana Tzav. Um fato interessante que nós podemos ver aqui é que os nossos mestres sempre trazem para nós o entendimento de que a Torá em si, ela não está exatamente numa ordem cronológica, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui para os amados entenderem. Vejam bem, no livro de Shemot, Êxodo, nós temos a paraxá de número 20, Tetzaveh, que está conectado com o capítulo 29 de Shemot, né? Então aqui nessa paraxá nós temos sobre a questão das oferendas, as instruções sobre a inauguração por intermédio de Arão e seus filhos. Quando que aconteceu isso? Aconteceu depois de Yom Kippur. Depois, no próprio Shemot, na paraxá 23, a 23ª, Pekudei, capítulo 40, né? O conteúdo dela traz para nós a montagem do tabernáculo, né? Para o propósito da inauguração. E a data dela acontece no dia 23 de Adar. Depois nós entramos no livro de Levítico, que é o livro que nós estamos atualmente, que é o terceiro livro da Torá. Então, nesse terceiro livro, nós temos, né, a primeira porção do livro de Levítico, que traz o nome Vaikra, o próprio nome do livro Vaikra. E também uma parte da paraxá Tzav, que está conectado com o capítulo 1 até o capítulo 7, a nossa 24ª paraxá. Então aqui nós temos o conteúdo sobre instruções sobre a oferta de sacrifícios no tabernáculo. A data sobre esse fato é antes de Rosh Chodesh de Nissan. Depois, na 25ª paraxá, que é a qual estamos, né, no ciclo 5782, que é a paraxá Tzav, no capítulo 8, nós temos as instruções para a inauguração do tabernáculo que são repetidas aqui. A data desse fato é 23 de Adar, como a anterior. Ainda na paraxá Tzav, na sequência, nós temos aí no capítulo 8, a partir do verso 4 até o 36, os 7 dias de inauguração. O tabernáculo é desmontado diariamente, e o fato na data que acontece é dias 23 a 29 de Adar, ok? E depois, na semana que vem,
nós teremos a Parashá Shemini, que está conectado com o capítulo 9, e o conteúdo é o 8º dia de inauguração. Shemini significa 8º, né? E o tabernáculo é erguido permanentemente. Quando acontece isso? A data é o Rosh Chodesh de Nissan. Então, na sequência da Torá, nós temos esses fatos. Mas na sequência cronológica, os fatos em si mudam. Primeiro, daqui nós temos 6 sequências. Então, a primeira das 6 sequências. Primeiro, exatamente, a Parashá Tetzaveh, a 20ª Parashá, que aconteceu depois de Yom Kippur, que está no livro de Shemot, capítulo 29. O segundo fato cronológico já está na Parashá dessa semana que nós estamos em Levítico, Vaikra, que é Tzav, capítulo 8, versos 1 a 3. Na sequência, nós temos a terceira sequência, que voltamos para Shemot, né, na Parashá Pekudei, capítulo 40, né, que acontece no mesmo dia do dia 23 de Adar, certo? Que nós vimos aí. Na sequência, nós temos a sequência de número 4, voltamos para Levítico, a Parashá Tzav, na qual nós estamos, capítulo 8, versos 4 a 36, que aconteceu os dias 23 a 29 de Adar, que se refere aos 7 dias da inauguração. A sequência 5, nós vamos para o início de Vaikra, né, o capítulo 1 até o capítulo 7 de Vaikra, Levítico, né, que é sobre as instruções da oferta de sacrifícios no tabernáculo, que acontece antes de Rosh Chodesh de Nissan. E a última sequência, de número 6, é exatamente a Parashá da semana que vem, a Parashá Shemini, capítulo 9, onde nós teremos aí o 8º dia de inauguração. O tabernáculo é erguido e permanentemente, que acontece em Rosh Chodesh de Nissan, o primeiro mês para o início dos anos, né? Então, aí que nós temos aí. Então, dentro dessa questão aqui, é uma questão sobre cronologia. Então, a Torá em si, ela não está numa sequência cronológica, mas ela está na fase da escrito pelos livros, né? Na ordem dos livros. Mas quando adentramos dentro da ordem cronológica, então nós temos esses fatores aqui que nós acabamos de mencionar aqui, ok? No tabernáculo, no Mishkan, o tabernáculo no deserto, nós temos ali, né, no capítulo 8, versos 10 e 11, onde nos fala sobre o Moshe, ele faz o óleo da unção e ele unge o tabernáculo, né? Ele unge Aharon, né, os seus filhos, consagrando-os ao ministério, né, de Kohanim, né? Então, segundo os ensinamentos racídicos, o que nós temos aqui é que o óleo ele representa os segredos da Torá, que de tão sublimes não podem ser entendidos. E esta é a razão intrínseca porque Rashi escreveu, eu não sei, no caso do óleo da unção, né? Então, o óleo da unção não existe assim uma explicação no sentido de algo detalhado em si, nos seus profundos ensinamentos para um melhor entendimento. Por isso que Rashi, nos seus comentários, ele fala sobre a questão do azeite da unção, ele simplesmente diz, eu não sei. Como é o caso da vaca vermelha, né? Por que a cinza da vaca vermelha purifica o pecador, mas o Kohen que manuseia a cinza da vaca vermelha, ele fica impuro. Quando ele faz a mistura das cinzas com a água e o pecador é banhado com aquela água e ele se purifica dos seus pecados. Então Rashi também diz, não sei. Entendeu? Então isso mostra qual realidade para nós. Que há muitas coisas para aprendermos na era messiânica, nos dias de Mashiach. Então, Mashiach, o rei Mashiach, ele estará ensinando não somente o povo judeu, mas as nações
as grandes profundidades da Torá, né? Que há muitas coisas para se aprender nesse âmbito profundo e elevadíssimo do ensinamento da Torá, ok? Então, são alguns aspectos aqui que nós temos dentro do entendimento, né, sobre a questão da Parashá, ok? E sobre a questão da Torá. A nossa Parashá Tzavi, né, baseada exatamente num dos discursos do Rebbe Menachem Mendel, né, traz para nós sobre a questão exatamente o sacerdote, o Kohen, ele deve tirar as suas vestes e colocar outras vestes, e ele removerá as cinzas para fora do acampamento, que está lá no capítulo 6, verso 4. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, comentando sobre isso, ele diz da seguinte forma: uma das tarefas dos Kohanim era exatamente limpar as cinzas do altar, né, do alto do altar, e colocá-las fora do acampamento. Quando isso se tratava no Mexicano, tabernáculo no deserto, então os Kohanim, aquele que estava a serviço para fazer a limpeza das cinzas, né, dos sacrifícios do altar, ele então colocava fora do acampamento. Quando era o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, né, então o sacerdote, o Kohen responsável para retirar as cinzas do alto do altar, ele precisava pegar as cinzas e tirar fora da cidade, certo? As cinzas, né? E então, para isso, quando ele ia remover as cinzas, então ele teria que tirar as vestes especiais de Kohanim, né? Dos sacerdotes, né? E colocar uma veste mais simples, né? Ou de valor mais inferior do que as vestes oficiais. Então essa tarefa não era uma verdadeira parte do serviço do templo. Então não era vamos dizer assim, não era um trabalho oficial para os Kohanim, mas realmente eles faziam. E nesse aspecto aqui, né, não faltava Kohen para fazer. O que sempre tinha ali eram sacerdotes que estavam ali voluntariamente se entregando para fazer esse serviço de forma voluntária, né? Então, por isso, eles colocavam uma veste inferior, de menor valor, para poder pegar das cinzas, remover as cinzas e levar fora do acampamento no Mexicano, o tabernáculo no deserto, e fora de Jerusalém, quando era no Beit HaMikdash, né? Então, por isso, mesmo assim, os Kohanim não hesitavam em fazer essa tarefa. Vimos aí durante a semana, no nosso shiur passado, vimos aí que um dos ensinamentos sobre a questão de remover as cinzas, que não era um trabalho oficial dos Kohanim, era um trabalho simplório, por assim dizer, mas nós vimos aí sobre a questão que desde um trabalho, né, para Hashem, desde um trabalho simples até um trabalho mais elevado, né, um serviço mais simples de um serviço mais elevado, né, tem o mesmo valor diante de Hashem. O que importa é que a chama viva, né, de um coração que ama verdadeiramente a Hashem, que é apaixonado por Hashem, não se apague jamais. Isso que é importante. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que uma importante lição para nós aqui, o povo judeu é chamado, segundo Êxodo, Shemot, capítulo 19, verso 6, um reino de Kohanim, um reino de sacerdotes. E as responsabilidades, né, dos Kohanim, né, de um para com o outro, espelham os serviços realizados pelos Kohanim no templo. Alguém poderia imaginar, no entanto, que o sacerdote poderia fazer uma distinção entre os deveres dentro do acampamento e os deveres fora do acampamento, né? Desse modo, ele teria como se devotar exclusivamente a abordar as necessidades espirituais das pessoas dentro de um ambiente de Torá
e deixaria para outros a tarefa de ensinar a judeus que estivessem fora do acampamento, né, quanto à questão da observância da Torá. Então, dessa forma, admitiria que, embora fosse uma tarefa necessária e importante, outros seriam mais adequados para o trabalho. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel está trazendo para nós aqui sobre dentro do acampamento e fora do acampamento, né, está dizendo que, tanto em primeiro plano, tanto os judeus que são praticantes, ou seja, estão dentro do acampamento, envolvido com o estudo da Torá, as práticas dos mandamentos, o serviço diário, a tzedakah, né, a sua techuvá. Então, mesmo aqueles que estão dentro do acampamento, ou seja, estão sendo observantes e praticantes, né, do judaísmo em si, como aqueles que não são praticantes, que estão fora do acampamento, que não são praticantes, né? Então, é preciso e é importante que se faça o quê? Que se faça o serviço tanto dentro do acampamento, ou seja, com aqueles que estão na prática diária, como aqueles que não estão na prática diária. Então, precisa voltar-se para eles também. Então, esse é um dos sentidos sobre a questão de tirar as cinzas para fora do acampamento. Por quê? Porque quando correm, ele tira suas vestes especiais no serviço dentro do seu serviço, dentro do acampamento. Agora ele coloca suas vestes comuns, por assim dizer, e ele vai sair de dentro e vai para fora do acampamento. Então, nesse sentido, aqueles que não são praticantes, né, são as cinzas que estão fora do acampamento, mas são sagrados também. São sagrados também e precisa de uma devida atenção também, para que realmente possam retornar à prática, né? E qual é a lição que fica para nós, Benei Noah? É a mesma situação. Nós que estamos dentro, na prática diária do nosso serviço a Hashem, as nossas preces diárias, né? A nossa techuvá, o nosso retorno a Hashem para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o estudo da Torá e as suas mitzvot, o estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações, a tzedakah. Nós que estamos dentro, vamos alimentando e fortalecendo cada vez mais os que estão dentro, ou seja, na prática, certo? E aqueles que estão fora, que significa aqueles que não estão tão praticantes assim, né? Não estão dando devido valor a estas características como um Benei Noah. Nós precisamos estar cada vez mais também, né, levando a eles o apelo no sentido da prática como Benei Noah, para que possam se envolver cada vez mais dentro desse aspecto aí. Então, por isso, nos fala sobre a questão de sem fronteiras. Então, no sentido de que nós não podemos criar fronteiras para podermos alcançar o nosso próximo, certo? Então, dentro desse aspecto, né, a limpeza das cinzas sobre o altar nos ensina que essa abordagem, né, de ficar apenas envolvido com o dentro do acampamento, não é uma abordagem correta. Os mesmos Kohanim que tomavam parte no serviço dentro do templo eram os mesmos a mudar seu vestuário para vestes inferiores e levar as cinzas para fora do acampamento, apesar de essa tarefa não ser uma parte do seu serviço. O que é? Coloca um pirulito. Então a vovó prepara para você. É o Benjamin e o Miguel aqui atrás de pirulito. Mole. Então, socorre a ele. Né? Os netos estão por aqui hoje. O Miguel e o Benjamin. Né? Então, nesse aspecto aqui, então a abordagem correta é envolver-se tanto com aqueles que estão dentro como aqueles que estão fora. Por isso que nós precisamos levar realmente ao nosso próximo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que mais e mais possam estar envolvidos, né,
com a prática do dia a dia, como Benei Noach, para honrar o nosso Hashem, ok? Nós temos aí a Lourdes Barbieri, né? Por gentileza, coloca para nós o nome da sua cidade, Lourdes Barbieri. A Nayara Oliveira, que é lá do Rio de Janeiro. A Maristela Maciel Correia e o esposo Ronaldo, da cidade Raul Soares, Minas Gerais. O Wilker Pedrosa, de Brasília, Distrito Federal, por aí também. A Maria Soares, né, de Campinas, que está por aí também, né? Baruch Hashem. Então, a limpeza das cinzas sobre o altar nos ensina, né, realmente a nos envolvermos cada vez mais, tanto com os que estão dentro como aqueles que estão fora. Desta mesma forma, então, entende-se que o verdadeiro Kohen, por assim dizer, né, mesmo que ele esteja normalmente dentro dos confins de um ambiente sagrado de Torá, deve mudar prontamente para vestes interiores, entre aspas, né, no trabalho de engajar cada um de seus amigos, tanto judeus como não judeus, né, cada um na sua configuração, judeus para judeus, Benei Noach para Benei Noach, estando eles em diferentes níveis de espiritualidade, com a esperança de que, por fim, né, ele os aproximará da Torá e da observância das mitzvot, os judeus se aproximando cada vez mais dentro desse aspecto, e os não-judeus, além desses aspectos, mais ainda as 7 leis de Noach e as suas ramificações. Então, por isso, né, as cinzas, ela traz para nós que nós precisamos olhar sem fronteiras para o nosso próximo e levar a eles realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Dentro de todo esse aspecto que a Parashat Tzavi traz para nós, né, Tzavi, recordando apenas, né, significa ordene, ordenar, né, ela tem como objetivo de mostrar para nós sobre a questão do refinamento da natureza humana. A nossa natureza humana, ela precisa de refinamento. Então, nesse momento, nós vamos ter uma parte sobre o refinamento da natureza humana a partir do exemplo do povo judeu, para nós podermos ver o que se pode aplicar nas nossas vidas. Por que essa observação? Porque nós vamos ver agora o refinamento da natureza humana a partir do povo judeu dentro das questões de kasherut, que a Parashá para nós, tanto da semana passada como desta semana, fala muito sobre a questão dos korbanot, dos sacrifícios. E dentro desse aspecto aí, traz para nós sobre a questão de animais kosher e animais não kosher, né? Animais kasher e não kasher. Então, nós vamos ver dentro desse aspecto e vamos ver aí as lições que nós podemos aprender dentro desse aspecto. Lembrando, primeiramente, que para o povo judeu, explicitamente, né, a proibição de não se alimentar de animais não kosher é uma realidade. E o povo judeu praticante, obviamente, observa essa prática. Tem aqueles que estão fora do acampamento, né? Tem judeus que não estão praticando, né, a maioria da halahá, das leis judaicas, e nem das mitzvot da Torá. Então, tem muitos judeus, por exemplo, que estão aí comendo carne de porco, por exemplo, né? Então, está fora do acampamento. E nos últimos tempos, nas últimas décadas, né, os rabinos têm se envolvido muito com judeus não praticantes, que estão, inclusive, até em outros segmentos religiosos, para que retornem à sua fé original. Então, isso é algo que vai acontecer mais explicitamente no dia a dia daqui para frente, né? Vai ser mais real, mais verdadeiro, inclusive o retorno, né, a techuvá dos judeus que estão no meio de outros segmentos religiosos e que estão na prática não judaica em si, né, na prática dos povos, e estarão retornando
para a sua fé verdadeira e original, ok? Então, a partir desse ponto é que nós vamos ter a questão sobre uma reflexão sobre o refinamento da natureza humana, ok? A Lourdes Barbieri é da cidade de Oscar Bressani, interior de São Paulo. Baruch Hashem, seja bem-vinda, Lourdes, em estar conosco aqui em A Tarde com a Torá. Então, veja bem, um dos motivos para a proibição de certos alimentos, né, que a Torá traz, a princípio, do ponto de vista primeiramente e exclusivamente judaico, e a sua exclusão da dieta de acordo com as leis dietéticas da Kasherut, é o efeito do alimento sobre a natureza humana, ou mesmo sobre a saúde física e mental e da natureza em si, nos quatro cantos aí. Segundo o renomado Maimônides, né, um grande comentarista da Torá, mas também Maimônides foi o maior médico de todos os tempos, segundo os sábios, né? E ele declarou: eu afirmo que a comida que é proibida pela Torá, ela é insalubre. Então veja bem o que o médico Maimônides, e grande comentarista, né, um grande teólogo, por assim dizer, para que melhor se entenda, da Torá, né, um grande estudioso da Torá, ele afirma categoricamente, tanto no conhecimento espiritual da Torá, como no conhecimento técnico, né, e real sobre a questão da medicina, porque ele foi um grande médico, considerado um dos maiores médicos que existiu, de todos os tempos, até considerado como o maior médico de todos os tempos. Então ele afirmou categoricamente que toda comida que é proibida pela Torá, ela é insalubre. Também Ramban Narmanides, em seu comentário sobre a Torá, bem como o Shulchan Aruch, declara que uma das razões da Kasherut, né, que são as leis da dietética, né, judaica, o fato de que o alimento que comemos se torna parte da nossa carne e sangue, e a partir disso, a nossa natureza inteira, não só a saúde física, é afetado pelo tipo de comida que consumimos. Esse é um dos motivos pelo qual somos proibidos, né, aliás, os judeus, literalmente falando, são proibidos de comer certos animais, aves de rapina, por exemplo, e outras espécies, a fim de que não adquiramos, né, as características e naturezas desses animais. Então, os animais que ruminam e têm cascos fendidos são mansos e inofensivos. Eles não têm a ferocidade, a crueldade e nem têm o sede de sangue que possuem as feras, os animais proibidos que os judeus não podem comer. Assim, ao comermos, né, somente alimentos kasher, né, sustentamos não só o nosso corpo com a comida saudável que o Criador nos prescreveu, mas também nossa mente e as características naturais que podem ser refinadas através do alimento kasher. Há algo de especial que podemos aprender das duas características dos animais permitidos para se alimentar, que é exatamente ruminar o alimento e ter os cascos fendidos completamente, que estão ligados à pureza e à limpeza nos animais. Então vejam bem, amados, que até aqui os nossos mestres trazem para nós que, de fato, o que o Eterno prescreveu, né, realmente como alimentos kasher, está conectado diretamente não somente com a saúde física do povo judeu, mas também com as características da mente, do intelecto do povo judeu, né, e as suas características naturais, tanto no âmbito mental, né, como no seu ambiente físico, certo? Então, há de fato uma característica sobre saúde mental e saúde corporal. Então, aquele famoso verso, né, que fala, né,
como os gregos dizem, né, uma mente sã para um corpo sadio, isso daí já é judaico, ó, de muito tempo, desde o princípio, quando Hashem se revelou ao povo judeu, né, desde os dias de Adão, desde os dias de Noé e sucessivamente, né, Hashem sempre vem orientando até a entrega oficial da Torá no Monte Sinai, vem orientando os seus a realmente a se alimentarem daquilo que é alimentação kosher, certo? Para que tenha uma mente sã e um corpo são. Então isso é judaico muito antes do próprios gregos aí, ok? Então, com as características de ruminar o alimento e ter os cascos fendidos, então os nossos mestres trazem os seguintes ensinamentos. Embora os seres humanos não pertençam à categoria do reino animal, mas uma das classes próprias, né, e peculiar que é o ser humano, que é o medaber. O medaber significa a criatura falante, que é o ser humano. Cada ser humano tem algo do animal dentro de si. A parte as necessidades fisiológicas que o homem tem em comum com os animais, comer, beber, dormir e etc. Embora essas necessidades sejam cumpridas de modo distinto e peculiar do reino animal e do reino humano, cada um tem algo com a natureza humana dentro de si, que é chamado de Nefesh Rabahamit, que é a alma animalesca. Ou seja, dentro desse aspecto, nós temos, de fato, a alma divina e a alma animal. Entendeu? É isso que quer se referir. Que habita em conjunto com a Nefesh Elokit, que é a alma divina, Nefesh Elokit, né, que é a parte da própria divindade. Ou seja, então o ser humano ele tem Nefesh Rabahamit, que é a alma animal, e Nefesh Elokit, que é exatamente a alma divina, né? E essa alma divina é parte da própria divindade, né? A alma divina ela está conectada diretamente com Hashem. Essa que é a questão. Então, nesse aspecto, nós temos, né, de forma ímpar nos 4 reinos, principalmente o reino animal, né? O ser humano é ímpar. Ele possui a alma divina e a alma animal. Então, por isso, né, lembrando o princípio da nossa reflexão, da nossa meditação, do nosso aprendizado no nosso shiur, né, a partir do povo judeu, o porquê que Deus ele realmente diz ao povo judeu de forma explícita, proibindo não comer alimentos que não são kasher e permitindo a alimentação kasher. Então, a partir desse ponto, para nós não judeus, para aprendermos de forma correta o que fazer e o porquê disso daí, se deve ou não fazer, ok? Então, essa é a questão aí. Baruch Hashem, o Arlan Tavares, né, e a esposa Ângela, né, chegando por aí também, né, lá do Ceará. O nome da cidade ainda é meio complicado, meio difícil, ainda não decorei, viu, Arlan, o nome da cidade aí, tá bom? Então vejam bem, desde que ruminar o alimento e ter cascos fendidos representam os sinais de pureza no animal irracional, o reino animal. Eles são também indícios de pureza na natureza animalesca do homem. O que significa isso? Então vamos adentrar dentro desse aprendizado um pouco mais profundo aí, ok? O Sebastião de Oliveira, né, lá da Flórida, nos Estados Unidos, também se conectando conosco aí, Baruch Hashem aí, ok? O Arlan Tavares e esposa Ângela moram na cidade de Pacatuba, lá no Ceará, Baruch Hashem. Antes de mais nada, diz os nossos sábios, deve haver essa procura de sinais de pureza em tudo que está ligado à nossa natureza animalesca. Então, na nossa alma animal, nós precisamos compreender realmente sinais de pureza, né? Lembrando que a nossa alma divina,
está conectada diretamente com Hashem, e a nossa alma animal, ela está conectada exatamente com o nosso corpo, que o nosso corpo é essa casca que limita a ação da alma, né? Ela está conectada mais com aquelas coisas, né, do mundo de Asiá, que é o mundo que nós habitamos, o mundo de ação. Então, a nossa alma animal é muito forte, por quê? Porque ela vê e acha que aquilo é real, e ela toca e aquilo é real, né? Então ela está muito conectada com o físico, com o materialismo, e aí, não havendo os devidos cuidados, né, realmente acaba perdendo linha e carretel, e isso daí é perigoso, ok? Então, dentro desse aspecto, um princípio importante é nós procurarmos realmente sinais de pureza que em tudo que está ligado à nossa natureza animal, né? A nossa alma animal. Então, a nossa alma animal, ela tem muitas coisas boas, que nós podemos fazer uma conexão com a nossa alma divina e fortalecer a alma divina e fortalecer a alma animal para vir na dimensão da alma divina. Então, uma das características da nossa alma animal é o quê? É a coragem, é a ousadia, é não ter medo de nada e de ninguém, né? É a natureza da nossa alma animal, certo? Que está conectada nesse aspecto aí de ousadia, coragem, né? Lutar até as últimas consequências para alcançar os objetivos propostos, né, para assim nós alcançarmos. Então são características boas da nossa alma animal que precisam ser refinadas para somar com a alma divina, e nós podemos cumprir a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo, né, para ser a moradia de Hashem. Então, quando nós assim o fazemos, o que acontece? Nós não temos medo de nada e de ninguém em levarmos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós não temos vergonha de falar da nossa fé monoteísta com fundamento judaico. Nós não temos vergonha de testemunhar quem é o nosso Deus. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de tudo e para todos, certo? De falarmos das 7 leis de Noé e as suas ramificações. De falar que realmente esse mundo vai ser transformado na moradia de Hashem. E nesse sentido, nós vamos realmente, com essa coragem, ousadia, né, da nossa alma animal, que é uma das suas características, trazendo para a alma divina, para a luz divina, para podermos cumprir a nossa tarefa suprema. Então, devemos examinar e pesquisar se mesmo aqueles aspectos da vida que têm ligação com as necessidades animais, da nossa alma animal, elementares, tais como bebida, comida, trabalho, recreação e etc., trazem o selo da pureza e da limpeza. Então, nós temos essas necessidades, elas estão conectadas diretamente com a nossa alma animal. Por isso que nós cansamos, nós sentimos dores, tristeza, alegria, precisamos trabalhar, precisamos realmente comer, beber, dormir, descansar, precisamos lutar para almejarmos dias melhores, tanto no campo familiar, profissional, e assim sucessivamente. Então, isso são conexões da nossa alma animal, que elas precisam ter realmente, nós precisamos encontrar exatamente princípios de limpeza, princípios espirituais de sinais de pureza, para que isso some-se realmente a nossa alma divina e nós possamos ir em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Então, explicando melhor, os nossos mestres trazem para nós ruminar. O que significa ruminar? Também significa recordar e repensar algo, ponderar. Né? Vejam bem que esses animais kasher que ruminam e têm cascos fendidos completamente, né? Então, eles não comem e engolem, eles comem e ruminam, eles vão ruminando. Né? Os animais que ruminam, eles comem, engolem, né, que é o chamado primeiro estômago, e aí volta para ruminar, né? Então eles ficam ruminando.
Então, quando esse alimento volta para ruminar, está dentro do aspecto. É preciso recordar, repensar algo, ponderar. Então, é o momento de recordar. Nós precisamos ter essa característica dentro do aspecto espiritual, ruminar. Dos animais ruminantes, extraímos a ideia do ruminar no homem. Pensar e repensar de novo, e de novo, e de novo. Não é você estudar uma parte da Torá e já dizer assim, já sei tudo. Na realidade, você não está sabendo nada. Essa mesma porção que nós estamos estudando essa semana, pela graça de Hashem, se Mashiach não se revelar até lá, o ano que vem nós estaremos de novo nessa paraxá. E nós vamos aprender coisas novas. E é isto que significa ruminar, né? É pensar e repensar de novo e de novo e de novo. Por isso que o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações, ele é infindável. Sempre temos algo novo a aprender. E essa é a realidade, certo? Com demasiada frequência, nós engolimos ideias depressa demais, sem digeri-las adequadamente. É a questão do primeiro estômago, né, do animal ruminante. Ele mastiga, aliás, ele pega, come e engole, vai para o primeiro estômago, depois volta para ruminar, para depois ir para o segundo estômago, né? E só no quarto estômago que o alimento está devidamente ruminado, adequadamente para ser digerido pelo aparelho digestivo do animal. Então é por isso que os sábios falam que o ruminar é pensar, repensar de novo e de novo, de novo e de novo. Nós temos 4, ou seja, entre aspas, 4 estômagos. Ok? Com a demasiada frequência, nós engolimos ideias depressa demais, sem digeri-las. Ou seja, qualquer ideia que... Voltou o sinal. Tivemos aí uma queda de sinal de internet, mas voltou. Baruch Hashem. Então, voltando aí dentro do aspecto do ruminar, né? Devemos, demasiada frequência, né? Nós engolimos ideias depressa demais, sem digeri-las adequadamente. Algumas delas são boas, outras podem ser mais ou menos, ou pior do que se imagina. Devemos dispor de tempo para ruminar, a fim de realmente absorver no nosso sistema de ideias boas e rejeitar as que não são boas. Então, por isso que é importante esse ruminar espiritualmente falando, né, daquilo que se apresenta diante de nós no nosso dia a dia, no nosso aprendizado da vida, né? Então, nós precisamos ruminar isso daí. Ruminar o bolo em animais é a função da boca, né? Então, o alimento que é ruminado na boca, ele forma um bolo alimentar, né? Que é chamado de bolo alimentar. Então, e essa é a função da boca, de realmente fazer o bolo alimentar e ruminar. Por isso que, segundo os entendidos aí, né? Eles falam que nós precisamos mastigar, né? Em torno de 30 vezes, algo semelhante aí, que é o ruminar mesmo, né? Então, por isso que nós temos aí uma parte da nossa dentição que é chamado de os dentes moedores, né? São aqueles que vão ruminar. Então, é justamente dentro desse aspecto, que é a função da nossa boca, né? É ruminar o bolo alimentar que se forma, né? E no aspecto espiritual, né? Esse ruminar agora, ele não é um aspecto no sentido de função literalmente de boca, mas no aspecto espiritual, aquilo, o ruminar é a função do nosso intelecto, é a função da nossa cabeça, é o nosso intelecto. Então, nós precisamos ruminar as ideias aqui, ó, certo? Então, essa é a função do ruminar. Então, da cabeça, aí nós voltamos para os pés. O casco fendido tem 2 aspectos. O próprio casco
que é chamado de parsá, e o fato de ser fendido, rachado em 2 artelhos, certo? Então, o casco em si é a cobertura, né, dos pés, que é chamado de córnea dos pés. Diferente dos outros que caminham sobre suas patas nuas, o animal de cascos não tem contato direto com o chão, pois os cascos os separam. Em hebraico, separação é parsá. Aplicando-se essa imagem ao Nefesh Rabaamit, né, do homem, né? Então, o Nefesh Rabaamit é exatamente a alma animal, certo? A lição é que o ser humano não deve ficar totalmente imerso em coisas terrenas. Uma linha deve ser feita, ou seja, uma separação, parsá, entre aquilo que é necessário e aquilo que não o é. Pois permitindo-se coisas materiais que em si são inofensivas, o homem facilmente pode cair na autoindulgência excessiva, o que já é bastante prejudicial. Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão de não fazer separação e absorver rapidamente todas as ideias e achar que tudo é bom. E não é dentro desse aspecto aí que se deve fazer, ok? Então, precisa ruminar. Esse é o sentido e esse é o aspecto da coisa. Só um minutinho aí, amados, que... O que está acontecendo aí? O que é isso? O moço que viveu no quintal da dele. Então fecha. Bom, voltando aqui, amados, ao vivo e a cores sempre tem as intercorrências aí, ok? Baruch Hashem. Então vejam bem, então traçando agora, né, esses detalhes da parsá, separação, então, assim, os animais que têm casco e fendido e que ruminam, então eles têm uma separação do chão, certo? Para o contato com os pés dele. Então, os pés, literalmente falando, não tocam o chão. O que toca o chão é o casco. Então, o casco é uma separação, né, do animal para com o chão. Então, nós precisamos ter uma separação dentro do aspecto, né, daquilo que é realmente a vontade divina e aquilo que não é a vontade divina. E nesse refinamento da nossa natureza humana, onde nós precisamos aprender a colocar uma parsá, que é uma separação entre aquilo que é puro e aquilo que não é puro, ok? Então, dessa forma, o casco deve ser fendido em 2 artelhos, o direito e o esquerdo, no animal considerado kasher. Assim pode ser um animal dentro do homem. Será considerado kasher nos aspectos terrenos e materiais da vida, somente se existir um sistema de controle e equilíbrio, com os 2 lados de uma balança. De outra forma, a pessoa se tornará escrava dos seus hábitos, seguindo somente um único padrão físico. Então, nesse sentido aqui, quando vai para os pés, que são o casco e os artelhos completamente fendidos, então traz para nós o sentido de equilíbrio. Nós não podemos simplesmente, todas as ideias que chegam, você acha que é bom, né? Tem aquele famoso ditado que diz assim, tudo que fala de Deus é bom. Será? Então, às vezes, fica um pensamento simplório demais, né? Eu vou em qualquer lugar que fale de Deus, porque falar de Deus é bom. Será que em qualquer lugar se fala de Deus da forma correta? Será que realmente em qualquer lugar aquilo que se fala de Deus é de fato bom? É isso que nós precisamos fazer. É isso que precisa fazer parsá, né? Que é separação daquilo que é real e verdadeiro e puro e daquilo que não é verdadeiro, real e puro. Então, aquilo que não é kasher, aquilo que não é realmente puro, tem que fazer uma separação. Fica para lá que eu fico para cá. Esse é o sentido, certo?
Então, dessa forma, né, nós precisamos tomar cuidado sobre os nossos hábitos. Não podemos ser escravos deles, de maus hábitos, certo? Que isso sim faz uma separação entre nós e o nosso Hashem. Este, então, é o paralelo entre o animal irracional kasher, o animal, e o animal kasher dentro do homem, a sua alma animal. Nos dois casos, os sinais de kasherut serão encontrados nas duas características, ruminar o bolo e o casco fendido, certo? Ou seja, é dessa forma que nós vamos nos tornando mais puros e sagrados para o nosso Deus, certo? É nesse sentido. Para finalizar, mais um ponto significativo daquilo que os nossos mestres trazem para nós. No gado pode aparecer uma doença terrível, chamada doença dos pés e da boca. Preste atenção nisto. Nos animais, literalmente falando, dentro do reino animal, pode aparecer uma doença terrível que ataca os pés e a boca do animal. Essa doença ela é chamada de febre aftosa. Febre aftosa. Você ouviu já falar muito sobre febre aftosa. E o que é isso? São realmente infecções agudas causadas por um vírus que ataca os pés e a boca do animal. E pode ser reconhecida pelas bolhas, também conhecidas como aftas, que aparecem na boca do animal e em volta dos cascos do animal. Ademais, ela é uma doença contagiosa. Ela contagia tanto os animais à volta daquele animal, como também contagia o ser humano, porque é uma doença realmente contagiosa. Não é notável que pé e boca estejam ligados dessa maneira? Isso enfatiza ainda mais a lição que devemos aurir da questão da nossa natureza, pois todo o mundo físico, ou tudo que está no mundo físico, é a contrapartida do mundo espiritual. Nós já vimos e já falamos aqui, o mundo físico que nós habitamos é um espelho do mundo espiritual, ao avesso. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão aí, sem sombra de dúvidas, ok? Luciana Rodrigues, de Marília, o Tonho Teles, de Bonito, Bahia, e o Jandir Dias, né? Hoje ele está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem. Não é notável que pé e boca estejam ligados dessa maneira? Isso enfatiza ainda mais a lição que devemos aurir na natureza, por todo o mundo físico, que é uma contrapartida do mundo espiritual. É pelo pé e pela boca que reconhecemos o animal puro. E se o animal estiver doente, a doença se revelará exatamente na boca e nos pés do animal. Igualmente, no que se refere à parte animal da natureza humana, a alma animal, da natureza animal do ser humano, se a natureza animalesca do homem tiver de ser pura e sadia, um animal kasher, por assim dizer, ele deve possuir ambos os sinais de natureza, de ruminar o bolo e ter o casco fendido. Ou seja, ele se submeterá à orientação da alma divina, que é sempre pura e santa. Assim o indivíduo não será dilacerado por duas naturezas opostas em perpétuo conflito, a luta entre o bem e o mal que está dentro do ser humano. Alma divina, o bem, alma animal, o mal, ok? Mas gozará das bênçãos da harmonia interior e da paz, e cumprirá a tarefa e o propósito na vida, os quais o Criador o encarregou. Ou seja, amados, nós devemos, realmente, como diz aqui, né, a alma animal, se ela tiver de ser pura e sadia, o animal, né, a alma animal nossa deve possuir então ambos os sinais, ruminar o bolo e ter o casco fendido. Trazendo na prática, isso daí significa o quê? Vivemos no estudo da Torá, das 7 leis de Noé e as suas ramificações,
a nossa techuvá, o nosso retorno a Hashem, para um verdadeiro arrependimento diário, as nossas preces diárias, a nossa tzedakah. É dessa forma que nós vamos manter realmente o ruminar, entre aspas, do bolo e o casco fendido. Ou seja, nós estaremos falando aquilo que é Torá, aquilo que é 7 leis de Noah, aquilo que está de acordo com a vontade divina. E os nossos pés estarão andando exatamente no caminhar divino. Ou seja, a nossa vida, ela estará realmente sendo luz para trazer luz divina, presença divina, aonde estamos e aonde formos. Nós teremos coerência naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. Nós teremos equilíbrio, por quê? Porque os nossos passos, os nossos pés com casco fendido completamente, significa ter equilíbrio e andar nos caminhos de Hashem, como diz os salmistas em vários salmos, de nós trilharmos o caminho de Hashem. Então é isso que significa para nós. Então, dentro desse aspecto aqui, dentro das leis de Kasherut, literalmente falando para o povo judeu, que é proibido não comer animais kasher, que não sejam kasher, melhor dizendo, né? Que pode se alimentar apenas do animal que rumine e tem os cacos completamente fendidos, né? Então, os animais proibidos, eles têm aquela natureza que nos fala de ser de forma que são realmente aqueles que têm são cruéis, selvagens e que têm de fato o que sede por sangue, né? Então, por isso, quando uma pessoa diz assim, eu estou com os nervos na flor da pele, na realidade ele está com sangue fervendo. Então ele está com sede de sangue. É a alma animal. A alma animal está muito forte naquela pessoa. E por que aquela alma animal está muito forte naquela pessoa? Porque ela está se alimentando mais daquilo que não é kosher do que aquilo que é kosher. Ou seja, está se alimentando espiritualmente muito pouco, está se alimentando fisicamente, materialmente, na alma animal, muito mais do que na vida espiritual. Por isso, a proibição, no sentido simples, para entendermos. Por que Hashem proíbe o povo judeu, o povo escolhido, a menina dos seus olhos, certo? A nação que é para ser Kohanim, uma nação de sacerdotes, proíbe literalmente comer animais que não são kosher. Por causa dessa selvageria, crueldade e sede de sangue que os animais não kosher têm na sua característica da sua natureza. E como diz, né, Maimônides, repetindo aquilo que Maimônides, o grande médico, o maior médico de todos os tempos, diz: eu afirmo que a comida que é proibida pela Torá é insalubre. Ou seja, ela não é boa para a saúde. Para os não-judeus, você pode até comer, porque para os não-judeus não existe a proibição, literalmente falando. Mas se o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é o exemplo para nós, agora você faz as suas reflexões e tire as suas conclusões. Se o povo judeu, ele não se alimenta desses tipos de animais que não são ruminantes e que não têm os cascos completamente fendidos, que são animais dóceis, em contrapartida os outros são animais selvagens e que têm características de sede de sangue. E segundo, tanto Maimônides como Nachmanides e outros tantos, e a própria ciência também fala sobre a questão você é o que você come, por exemplo, né? Nesse sentido aí. Então, mostra claramente o quê? As pessoas, à medida que vão se alimentando daquilo que não é sagrado, estão se alimentando daquilo que é o quê? Daquilo que é selvagem, cruel e tem sede de sangue. Então, dentro do sentido prático, quanto mais alimentamos a nossa alma divina,
mas a nossa alma animal vai se submetendo à vontade divina e vai trazer as suas boas qualidades para cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é transformar esse mundo para ser a moradia de Hashem. Então, esse é o aspecto sobre o refinamento da natureza humana. Nós precisamos refinar a nossa natureza humana, sem sombra de dúvidas nesse sentido. Por isso, finalizando o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão que nós encontramos no capítulo 8, verso 18. Moshe trouxe o carneiro como oferenda de olá, né? Então, a oferenda de olá que Moisés trouxe foi para a consagração de Arão, né? E os seus filhos, que incluíam tanto a oferenda de olá como Hatat e de Shalamim. Mas o carneiro como oferenda de olá fala exatamente sobre os sábios nos ensinam que na ausência do templo sagrado, se considera que quando alguém estuda as leis de sacrifícios, é como se ela realmente estivesse oferecendo um sacrifício. Mas se ao estudar as leis de um sacrifício obtém-se o mesmo benefício, que ao fazer o sacrifício na prática, por que seria preciso fazê-lo na prática, mesmo quando o templo for reconstruído nos dias da redenção final, nos dias de Mashiach, na era messiânica? Então, o nosso Rebbe traz para nós o seguinte aprendizado. A diferença entre o sacrifício virtual, que é o que se faz atualmente, depois da destruição do segundo templo, e o real é o seu efetivo sobre o mundo. Enquanto o sacrifício oferecido pelo estudo de suas leis eleva a pessoa do seu pessoal, obviamente, esse não o faz com o resto do mundo e ao seu redor. Somente o sacrifício físico, em que um Kohen oferece um animal e um punhado de sal sobre a lenha do altar de pedra, inclui todos os aspectos da criação, os 4 reinos. O humano, que é o Kohen que faz, o animal, o reino animal, que é exatamente o animal que é usado no sacrifício, a ovelha e o carneiro e outros, né? O bovino. O vegetal, o reino vegetal, que vem a lenha, e o animal e o mineral, que é o sal. Então, assim, quando o sacrifício é feito, os 4 reinos são elevados espiritualmente à presença divina e, portanto, o mundo inteiro é refinado. Por isso que depois da destruição do segundo templo, né, nos 4 cantos do mundo, aonde tem um judeu e aonde tem um Benei Noa, que fazem o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, e estão aí diariamente aplicando na obediência os mandamentos, nós estamos refinando o mundo. Mas nos dias de Mashiach, isto voltará a acontecer. Não é sacrifício para perdão de pecados, porque não será mais necessário. Mas sim a oferenda de olá, que é a oferenda de agradecimento e elevação, certo? Para refinar o mundo plenamente. Depois que o mundo estiver refinado, né, já não será tão necessário mais o sacrifício do refinamento do mundo, porque o mundo estará num nível tão elevado, depois de alguns anos, lembrando que o reino milenar de Mashiach se refere a 1000 anos, na contagem que nós conhecemos, né? E então, depois de um tempo, o mundo estará tão refinado, né, que a elevação espiritual será muito grande, né? Porque os 4 reinos serão completamente retificados e refinados. É por isso que sempre devemos buscar formas tangíveis e práticas de aplicar a inspiração ou as ideias espirituais que obtemos para que não somente afetem e elevem a nós mesmos, mas também ao mundo inteiro. Então, dentro desse aspecto, compartilhar o estudo da Torá e os seus mandamentos, compartilhar as 7 leis de Noa e as suas ramificações, compartilhar cada vez mais, né, a presença divina, a luz divina. Quanto mais estivermos fazendo as nossas preces diárias, quanto mais nós estivermos fazendo a nossa techuvá, quanto mais estivermos praticando de tzedakah, nós estaremos refinando o mundo e estaremos cumprindo a nossa tarefa,
que é exatamente transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E Deus confiou a todos nós essa tarefa sublime. Então, por isso, não demores para praticar, exercer, viver esta realidade. Que nós possamos ser, entre aspas, né, aqueles que ruminam e aqueles que têm cascos fendidos completamente. Para que mais e mais possamos testificar que Hashem é um e único, indivisível e incorpóreo. Só Ele é Criador, só Ele é Deus, só Ele é Redentor, só Ele é Salvador. Vamos em frente? Seja forte, seja luz. Lembrando, né, amanhã é o 6º dia da semana, né, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no 6º dia da semana. Então, amanhã, às 17h48, é o horário do acendimento das luzes especiais de Shabbat. E a partir das 20h15, através da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e para as nações, estaremos transmitindo a celebração do Shabbat. E toda a celebração do Shabbat, tanto o emissário Emerson como eu, né, alternativamente, nós compartilhamos ali da Bimá, né, que é o momento, né, depois da celebração, depois do Kiddush, nós trazemos um ponto de estudo, né, breve estudo, da Parashá da semana, nos ensinamentos que nós temos durante a semana da Parashá. Então é um momento que nós temos aí a Bimá, onde nós compartilhamos alguma coisa da Parashá da semana, para podermos aí na celebração do Shabbat, estarmos elevando cada vez mais, não somente a nós mesmos, não somente a você, mas o nosso mundo, os 4 reinos, cada vez mais a presença divina. Então amanhã temos um encontro marcado. Shalom, shalom, até lá.